Arménio Sá, o que é uma boa conversa? Eu considero uma boa conversa quando ambas as partes, o interlocutor e a pessoa que está a ser ouvida, mantêm um nível que, embora às vezes eventualmente pode ser um bocado complicado, que não é o caso, mas que os objetivos são conseguidos. Por conseguinte, eu estou aqui, esse nível tem que se manter e eu acho que uma boa conversa é um pouco isso. Arménio dos Anjos Ribeiro Airosa de Sá, 72 anos. Desenha e pinta desde muito jovem. Foi aluno do mestre Adelino Ângelo durante 4 anos, expôs em vários locais, não só no nosso país, mas também no estrangeiro. Em 2018 foi agraciado pela Câmara Municipal de Guimarães com o diploma de mérito artístico e medalha grau ouro votada por unanimidade. Foi também, entre muitas outras coisas, designer de tecidos e de joias. E muito mais eu poderia dizer para, enfim, tentar resumir aquilo que é uma carreira de muitos anos. Arménio Sá, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar com o Jornal de Guimarães e confesso que a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer era simplesmente esta. Quando é que o Arménio Sá descobriu que tinha, permita-me a expressão, jeito para desenhar? Foi muito fácil. Eu era miúdo e, como todos, fomos para a escola primária. Eu com 6 anos, que na altura era assim, e comecei a notar que, conforme ia crescendo, 6, 7, 8, tudo aquilo que estava à minha volta, eu era capaz de passar para um papel, com um lápis e uma simples borracha. Porque fixava facilmente as imagens que me rodeavam. E comecei a exercitar sozinho, com este meu segredo que eu via se conseguia, a fazer os meus bonecos quando, de facto, com os meus 10 anos de idade e que comecei a desenhar. E achei engraçado que na 4ª classe, que era a antiga 4ª classe, havia uma altura em que era necessário fazer num caderno, cada aluno tinha que fazer um desenho no caderno. E eu já fazia uns bonecos e o professor apercebeu-se desse, já havia e tal, até que ele convidou-me a fazer o desenho de todos os meus colegas num único caderno. E assim foi. Eu fiz uns desenhos engraçados, que depois ele até, aquilo esteve exposto e tal, e eu achei aquilo um pouco estranho, mas notei que, bem, eu se calhar tenho um jeito no futuro, vou aproveitar essa mesma habilidade. E assim foi. Já tinha essa noção, tão miúdo, que eventualmente o desenho poderia vir ser-lhe útil? Não. Acontecia o seguinte, aconteceu uma coisa muito interessante. O meu irmão é mais velho que eu, 5 anos. E eu era, portanto, quando somos adolescentes, há uma diferença, enfim, em termos de estatura. E ele trazia os desenhos que fazia na escola industrial, também frequentou a escola industrial, e mostrava aos meus pais o desenho que fazia, porque ele tirar um curso, penso, de técnico, um curso relacionado com a eletricidade, uma coisa do género. E mostrava o desenho. E eu olhava, com 5 anos a menos, e olhava e a minha mãe mostrava aos vizinhos, está a ver, meu filho faz isto e tal. E eu, no meu interior, dizia, isso não custa nada, eu faço isto também. E pronto, e foi evoluindo assim. E comecei a fazer, entretanto, continuou, não é? Como sabe disso. Já nos falou há pouco que esse primeiro clique, se assim posso dizer, sobre as suas qualidades enquanto desenhador, acontece na escola primária. Onde foi a sua escola primária? Escola de Santa Luzia, a Universidade de Santa Luzia de Guimarães, como chamam às vezes alguns, e eu também. Desses tempos, tem memórias desses tempos? Por exemplo, houve algum professor que o tivesse influenciado? O seu professor? Eu tive um professor na 4ª classe, que era o professor Campos, em que ele achava, eles até a brincar, a falar comigo, às vezes chamava-me Airosa, porque eu tenho o nome Airosa, eu não gostava muito, porque era um nome feminino, não é? Ou Airosa e tal. Gostava um bocado de ouvir aquilo, eu gostava que me chamasse Sá, nem gostava do Arménio, por assim dizer, mas eu não tenho culpa disso, não é? Porque ao tempo, o padrinho, a madrinha, mais alguém tinha que entrar no nome das pessoas. E por conseguinte, depois eu disse, professor, chame-me Sá, que eu gosto mais, que é mais pequenino e tal, e começou-me a chamar Sá.
E ele chegou a ter uma outra conversa comigo, mesmo miúdo: tu tens jeito para desenho, rapaz, tu és capaz de fazer umas coisas no futuro e tal. E eu, para mim, aquilo, enfim, eu não sou o meu futuro. E foi aí que começou todo um princípio a desenhar. E desenhei toda a minha vida. Até aos dias de hoje, continuo e hei de continuar até não poder mais. Bem, sai da escola primária e vai para onde? Onde é que continua os estudos? O que é que acontece? Acontece que eu saio da escola primária, como toda a gente, fazia a admissão para a escola industrial e para o liceu. Fui fazer a admissão à escola industrial e ao liceu e, felizmente, passei nas duas. E como o meu pai era um indivíduo ligado à PSP, primeiro subchefe da Polícia de Segurança Pública, era um militar de carreira, não é? Um homem com caráter muito vincado, altruísta, mas com algumas situações de um bocadinho de ditador, entre aspas, não é? Muito rígido, com uma educação em que ninguém podia comer sem ele começar, aquelas coisas todas ao tempo, não é? E então o que é que ele faz? Ele queria que os filhos enverdassem por uma carreira, mas uma carreira de trabalho, com uma profissão que pudessem, no futuro, ter o seu sustento para a família. Era assim a mentalidade. E, portanto, a única escola que tinha isso era exatamente a Escola Industrial e Comercial de Guimarães, com os cursos profissionais, porque o liceu era mais letras e outras situações. Pronto, assim foi. Eu vou para a Escola Industrial, faço o primeiro e o segundo ciclo, mas, na altura, fui vítima um pouco daquilo que hoje chamam o bullying. Porque eu já era um miúdo com uma estatura esguia alta e provocava-me, dava uns chutes nos livros e não sei o quê, e aquelas situações todas. Pronto. Eu não gostava nada, como é. Ainda hoje há pessoa que fazia isso, mas vinham sempre 3 ou 4, nunca vinham mais que eu. Eu não sabia o que era isso, mas afinal era muito desagradável. Fiz o ciclo e cheguei junto do meu pai e disse-lhe que não queria estudar mais. Mas não lhe disse o motivo, porque senão eu é que recebia a recompensa. Ele: não, mas vais então ter que trabalhar. Ameaçou-me que eu ia patrulha. A minha mãe começou a chorar porque eu sou o mais novo. Dizia-lhe: que então tu, com a posição que tens na polícia, porque antigamente o primeiro subchefe era uma posição, vais pôr o teu filho a patrulha, isso vai ser uma vergonha para ti, não sei o quê. E então conseguiu-me arranjar um emprego numa loja que havia na Rua de Santo António, que era a Casa Vilaça, que tinha a fazenda para depois fazer os fatos para os senhores que na altura mandavam fazer os fatos à medida. Eu próprio também assim fiz. Entretanto, ver enfim, a roupa já feita e as coisas mudaram. E pronto, eu estive ali cerca de 1 ano e meio ali a trabalhar. Um dia qualquer chego a casa e encontro as pessoas a chorar, os familiares mais diretos, a minha mãe e a minha irmã Graciete e o meu irmão, que ainda estavam lá. Eu era o mais novo, eu tinha aqui os meus 13 anos e o meu pai estava na cama. E o que é que tinha acontecido? Ele tinha pedido a reforma antecipada em virtude de ter uma angina de peito, que lhe foi concedida e deixou de ser estava ligado à polícia com 55 anos de idade. E abriu então a tabacaria Airosa, que ainda hoje existe, não só para ele se entreter, como para também a minha irmã Graciete ter lá a sua ocupação, que na altura apanhava meias de vidro que se usavam muito com uma máquina quando as malhas fugiam. E, portanto, estava lá ele e ela, e assim foi. Eu, quando cheguei, meu pai estava na cama. Depois, quando melhorou, chamou e fez-me um convite. E disse: meu filho, eu não posso, porque sou um homem doente e não tenho mais ninguém a não ser tu, que és o mais novo. Entretanto, o meu irmão já tinha seguido um caminho. Trabalhava numa empresa que era a Pimenta, em Guimarães, porque ele, como disse, é mais velho, e só te tenho a ti. E eu não posso. E tu terás que, com 13 anos, assumir a minha responsabilidade de gerir a tabacaria em meu lugar. Ora, eu já era uma criança, não é? Mas olha, tens que levantar muito cedo,
7 menos um quarto, por aí, ir ao Marinho buscar os jornais, levá-los debaixo do braço, abrir a tabacaria, porque os trolhas pegam às 8 e tem que ter o tabaco. E assim foi que eu comecei. Fui para lá, estive ali, quando fiz 14 anos, e outra coisa que ele me pediu, como nenhum dos teus irmãos, e embora o teu irmão foi o único que frequentou a escola industrial, não conseguiu passar do 3º ano de eletricista, tens de tirar um curso à noite, dá-me esse prazer. Assim foi. Eu fui para a escola da noite, saía da tabacaria às 7 horas, e às 11 acabavam as aulas, como sabe, e depois regressava, vinha fazer as contas do movimento diário que havia, metia numa pasta os selados, as letras e selos que eram um valor bastante avultado para estar ali, com o receio do estabelecimento ser assaltado, e rumava à casa, às vezes até jantava, e no dia seguinte, lá estava eu outra vez. Estive lá 7 anos. Acabei depois o curso em 69, foi considerado o melhor aluno do curso que tirei, o curso de buchador, que na altura, quando nos dirigimos à secretaria, meu pai perguntou qual era o curso que tinha mais desenho. E como nós tínhamos um parque industrial muito fértil, com muitas fábricas, essa profissão dava bastante dinheiro. E ele só via dinheiro. E então lá fui, eu tirei o curso de buchador, depois fiz a parte complementar, que era uma espécie de um pequeno curso para estar chamada aptidão, para depois poder enverdar na profissão de buchador. O que nunca fiz. Porque eu era um indivíduo de imagem, eu gostava de pintar e desenhar aquilo que via e dar-lhe cor e vida. Como sabe, a têxtil não é assim tanto, era através dos tiares, à casa, às colchas, aquela coisa toda, e não era bem a minha intenção. E pronto, entretanto, eu e um colega meu, fomos os 2 melhores alunos, eu em primeiro lugar, ele como segundo, e na altura havia sempre, para os alunos, os melhores alunos da Escola Industrial Comercial de Guimarães, eram convidados logo de imediato a terem um emprego. Emprego esse no chamado Maneta de Vizela, ou na Fábrica das Sedas, ou Baiona, chame-lhe como quiser, e lá fomos os 2, à boleia, à empresa, a Vizela, apresentar-nos com uma carta do Adelino Ângelo, dizendo que estes 2 indivíduos são os melhores, são muita coisa, têm capacidades para desenhar facilmente, porque é para depois desenhar, porque tinha a estamparia, para parte também de tecidos e aquela coisa. O que é certo é que já tinha 19 anos. E estava a vida militar à porta. E por causa disso, não fomos admitidos. Cada um seguiu o seu caminho. E eu, entretanto, fui convidado pelo antigo diretor da Escola Industrial e Comercial de Guimarães, Dr. Daniel Nunes Sá, que tentou fazer com que eu tivesse um seguimento a nível das artes, que fosse para as belas artes, que ele conseguiu uma bolsa de estudo. Mas o valor pecuniário de 650 escudos, que era a minha estadia no Porto, depois de uma visita ao Porto com o meu pai, não era compatível, não só economicamente, como também ele não podia fazer o meu lugar. E ficou sem efeito. Fui para a vida militar. Entretanto, vai para a vida militar, não é? E é mobilizado para o ultramar. Para um sítio simpático, não é? Uma das províncias onde ninguém queria ir. Na altura, estou a falar em 1970, 71, eu fiz a inspeção em 70, em 71 já fui chamado para a vida militar, e por conseguinte em 61 tinha começado a guerra colonial, e havia sempre o medo, toda a gente era aprovado, não é? O medo de arrumar as províncias ultramarinas. Meu pai fez tudo para que eu não fosse. A minha caderneta ainda hoje está toda rasurada, porque alguém foi por mim e teve outras coisas por mim. Mas eu não queria, e nem a minha mãe, que chorava pelos cantos, que eu fosse atirador ou minas e armadilhas, qualquer coisa assim, porque o risco era muito maior, porque apareciam os telegramas, não sabia onde, na casa das famílias,
em que dizendo que o filho tinha falecido. Isso era comum, era comum. E, portanto, lá fui para a vida militar. Na vida militar fui para a Santa e Praça, onde faziam a seleção para os cursos de agentes milicianos. E levei uma carta comigo de um segundo sargento que ainda era parente do meu pai, que estava no Regimento de Infantaria 8 em Braga, para entregar ao capitão, com o nome que vinha lá inserido, no envelope, para lhe entregar aquela carta. Aquela carta não era mais do que pedir-lhe para me arranjar uma especialidade sem risco. E assim foi. Eu fui fotossino. Fui o único que saiu daquela gente toda como fotossino. E assim, depois, mais tarde, lá fui mobilizado. Depois de tirar o curso de fotografia e cinema na Escola Politécnica, de que tenho um diploma, em frente ao Jardim Botânico. Não é botânico, o jardim, acho que é botânico. Próximo do Rato, em Lisboa, que eu estava a Dível, só para 2 caminhos de ferro. Foi aí que tirei o curso de desenho de fotografia e cinema. E quando fui chamado, lá fui para a Guiné. Neste caso, para Bissau, onde havia um destacamento. E dali tínhamos laboratório, tínhamos tudo. E uma das especialidades, onde eu fui logo solicitado para o fazer, era levar aos soldados que estavam no interior do mato, por assim dizer, às várias companhias e destacamentos, com 2 caixas por rio, ar, terra, como calhasse, cinema para eles se entreter. Ia lá, levava uma máquina de 6mm, com alguns filmes, não é? E projetava para as tropas. Até que eu, enfim, naqueles percursos de picada, eu sentia-me sempre um pouco ameaçado, porque estava sujeito a levar um tiro a qualquer momento, uma mina que rebentasse, enfim, estava sujeito. E pensei, eu fui em dezembro de 1971, nos fins de dezembro, em setembro venho de férias, aqui à metrópole, que era a metrópole na altura. E trouxe uma fotografia do general, porque numa chegada de tropas de fuzileiros, que era ele que estava sempre, fiz uma foto do general António Spínola, com aquelas máquinas da Rolleiflex, 6x6, e trouxe a foto comigo, e pintei o Spínola. Levei-o enroladinho, cheguei à Guiné, mandei emoldurar em Pau Santo, tirei uma fotografia ao quadro, que vai sair no meu livro, essa fotografia do quadro, e escrevi uma carta ao general António Spínola, não lhe pedindo nada, mas sim dizendo-lhe que o admirava imenso e que tinha o gosto pela pintura e fundamentalmente pelo retrato. E achei por bem fazer um retrato e gostaria de oferecer. Aquilo passou, quando eu venho de fazer mais uma saída de cerca de 15 dias ao interior da Guiné, sou chamado pelo capitão, que me informa que havia lá um documento do Palácio do Governador, em que o general Spínola queria falar comigo o mais urgente possível. Assim foi. Só tive tempo de ir fazer a barba, preparar-me, vestir-me, enfim, mais limpo, porque eu vinha do mato, cheio de pó, e o Gico levou-me ao Palácio do Governador, onde fui recebido por ele, muito simpaticamente. Ainda me lembro, ele estava encostado à secretária, e quando eu entrei com o quadro na mão, porque eu levei o quadro para lhe entregar, chamou-me Artistinha. Oh, Artistinha. Tá, lá entrei, tomámos uma Coca-Cola com isso, perguntou-me se eu... Enfim, eu não sabia o que... Aqui o general António Spínola, na altura, era como que um mito. Enfim, havia um respeito, porque era um militar de carreira, um homem, um símbolo na Guiné. E estar junto daquele homem, num sofá de 2 lugares, a beber uísque com Coca-Cola servido por um major, contei-lhe a minha vida. Disse-lhe que era de Guimarães, ele conhecia Vizela, porque vinha para as águas para fazer tratamentos, e dizia-me constantemente que tinha que me agradecer. Eu dizia-lhe que o meu general não quer que me agradeça. Eu fiz isto e foi com toda a intenção, não quero nada em troca. O que é certo é que eu nunca mais fui para o mato.
nunca mais me mobilizaram. E vinham-me quase a pedir, por favor, para ajudar ou iluminar uma filmagem, uma chegada de tropas e tal. Serviços mais leves, não é? E por aí continuou assim a minha vida militar. Até que um dia qualquer passou o Natal e coisa, e na altura da Páscoa estacionou um jipe em frente ao gabinete, ao Departamento de Fotografia e Cinema, próximo do quartel-general, com um envelope que entregaram lá e que me fez chegar às mãos com um bilhete de avião de ida e volta para vir gozar 35 dias à metrópole, passar a Páscoa com os meus pais, sem eu contar. E foi o general que me pagou essa viagem. E nesse tempo em que está na Guiné, continua a pintar? Ou não havia tempo para isso? O problema todo foi esse. É que eu depois, os meus tempos mais livres, era solicitado, porque depois fui entrevistado pela rádio, queriam-me conhecer pessoalmente, era muito giro. E tive situações muito caricatas, entre as quais, por exemplo, nós tínhamos lá um indivíduo de cor a colaborar no destacamento, que éramos 20 e poucas pessoas, pediu-me a ver se um dia ia com ele, porque achava que eu, com as mãos, desenhar a cara de alguém era algo de fabuloso. E como era possível? E dizia lá à família e aos amigos que conhecia alguém que conseguia desenhar, porque eu desenhava ao vivo mesmo também. Fiz isso várias vezes na minha passagem, que eu ia sempre com material e tal. E às vezes eu ia tilintar nos sacos, eram umas garrafas de whisky que me ofereciam por isso. E então foi uma ocasião, e à frente para aí de 100 pessoas, 100 indivíduos de cor, e ele levantava-me as mãos e em crioulo dizia que eu com as mãos conseguia fazer a cara que eu desenhei, fiz a cara dele. Desenhei, né? Gastei mais um pouco de lápis, mas consegui. O que é certo é que eles vinham a palpar-me as mãos e era giro aquilo. Tive episódios muito engraçados. Aqui, né? Pronto, foi uma passagem da minha vida e depois vim-me embora em outubro de 1973. E regressa a Guimarães? Regresso a Guimarães, já com emprego. Eu fui trabalhar logo para uma empresa que era sediada em Rebordões Santo Tirso, que era a maior estamparia de Guimarães, como criativo, sempre criativo, a criar os tecidos, mas sempre tive problemas por saber, nunca por não saber. Quando entrava em algum lugar e começava a desenhar, e quem lá estava sentia-se pressionado. E não era essa a minha intenção. A minha intenção era exatamente ter o meu salário e ter condições. E depois dar-me muitas liberdades, mandar-me tirar o passaporte e coisas assim, que os outros não era muito aborrecido. E eu não me sentia muito à vontade e ganhava mais. Depois fui convidado para dar aulas em Guimarães. Fui chamado, recebi uma carta do Sr. Rezende da Secretaria, que na altura eu funcionava à noite ali na Câmara Municipal de Guimarães, na parte norte, ou sul, acho que é a parte norte, aquela zona onde se dá a entrada nos carros, naquela zona, tinha os cursos de noite. E eu fui convidado porque as pessoas que tiravam os cursos e eram considerados, lá, os melhores nas várias áreas, e há alguns, o próprio Maia, o Adelino Ângelo, e outros mais, pronto, outras pessoas, Ani Machado e mais, pronto, tinham depois um lugar à disposição para poder estar a dar aulas de desenho. E eu, na altura, como já estava casado e tinha um filho a nascer, tive receio que as coisas corressem mal e não aceitei. Continuei na profissão que estava e andei por aí fora, né? Mas sempre a pintar. Mas, exatamente, continuava a pintar? Era convidado principalmente para retratos, continuei a pintar. Fui criando o meu espólio de coisas muito engraçadas. Até chegar à exposição mais a sério, que foi na Sociedade de Sarmento em 1998. Mas nessa altura já tinha uma coleção muito grande. Sim. Apresentei 70 quadros. 70 quadros. 20 já não eram meus e foram quase tudo desaparecidos. E foi assim. Depois comecei, fui à mão, trabalhei cerca de 30 anos ligados à têxtil, não é? E depois à noite fiz. Mas sempre com essa atividade em paralelo, não é? Sim. Digamos, poderia simplificar, ou seja, de dia fazia aquilo que lhe pagava às contas, à noite fazia o que lhe dava prazer. Aos fins de semana.
E eu, os fins de semana, punha uma tábua em cima da mesa da sala de jantar, porque o dinheiro não chegava. Porque na altura era um bocado complicado. E tendo um filho já era complicado. E eu então, às vezes quase tirava o ordenado no fim de semana que estava a ganhar num mês na empresa. E para ter uma vida mais descontraída, mais calma e ter o dinheiro para as despesas. Não é? Eu sempre trabalhei, sempre a lutar por uma situação mais confortável, economicamente. Mas nesse tempo, quais eram os motivos que elegia para a sua pintura? Já era como vemos agora, vai desde a paisagem ao retrato, continua a olhar para tudo. Mas aquilo que mais me sensibilizou, aquilo que mais me atraiu e que mais que eu sentia, porque quando eu estava na tabacaria do meu pai, quando aparecia alguém marcado pelo tempo ou com uma expressão de sofrimento, quiçá um cigano por ser, ou então uma pessoa que era de uma profissão mais rude, eu, a troco de uns cigarros, pedia deles usarem para mim. Porque quando estive no quiosque do meu pai, tudo o que era imagem e revistas, eu copiava tudo a revista. Meu pai entrava na tabacaria, via-me, dava-me um caldoço e rasgava-me o que eu estava a fazer. Mas eu, tudo que aparecia em revistas, de cowboys, eu riscava ali aquilo, uma facilidade. Ganhei uma experiência muito grande ali, naquele tempo. Mas nunca parava, sempre a desenhar. Posso dizer então que o retrato, digamos, é onde se sente mais... É mais à vontade. Porquê? Porque fui aluno do Adelino Anjo. Ora, o retrato ou a figura. O Adelino Anjo fazia a figura e normalmente nós temos uma luz que nos... Embora, isto falando mais concretamente, eu admiro como pintor, mas não como pessoa em termos de... Porque ele acha-se um galáctico e eu acho que ninguém é galáctico. Ninguém é gênio, como ele às vezes se intitulava. Ele era um pintor que pintava bem, mas não deixa de ser mais um. Não é? Que ganhou um nome, enfim, tem qualidade, ninguém atira, mas não. Essa situação a mim nunca me... Embora tive situações em que o meu trabalho era comercializado superiormente em função do dele, porque houve uma ocasião que eu tinha pintado aquele sonho que está ali, e este foi vendido por uma importância e o dele foi por uma importância inferior e ele não gostou muito. Não gostava mais do meu. Agora eu não tenho culpa nenhuma, não é? A questão é esta, é que nunca parei de pintar, nem de desenhar, porque eu tive e depois fiz uma série de formações, tirei o curso em construção civil, eu sou mestre Reiki, fiz depois formação de formadores para dar formação, depois tirei no IAPMEI, no Instituto de Pequenas e Médias Empresas, quando estava no Garcia Joalheiro a desenhar joias, porque eu trabalhei 30 anos a desenhar tecido, depois cerca de 10 a desenhar joias, era o diretor de marketing, e eu, enfim, fiz um monte de coisas. Julgo saber também que estudou restauro. Restauro, estive em Lisboa, num grande profissional e pagava bem pago para aprender. Ainda hoje faço restauros de quadros, às vezes bem sem braços, faço reentratalamento, depois faço a recuperação, envelheço os quadros, ponho-os ao tempo, enfim, aparece-me pontualmente, mas normalmente aparecem mais pessoas fora de Guimarães do que de Guimarães. O que não deixa de ser curioso. Qual é a explicação que encontra para isso? Eu não sei. Sabe uma coisa? Uma bela ocasião apareceu na minha casa a tocar uma campainha, que eu vivo próximo de um restaurante, que eu não vou fazer publicidade aqui, que o senhor sabe onde é que é. E acontece que toca a campainha e eu venho à porta. E quem vejo? Luís Miguel da Veiga. Em que estava em Lisboa, alguns, e depois veio-me pedir, depois veio um taxista que me tinha lá, onde eu fazia os diplomas para eles. Eles tinham uma espécie de uma grande ordem, uma coisa assim similar, em que homenageava pontualmente as pessoas que estavam ligadas à tauromaquia, e era preciso fazer um diploma em pergaminho, em que eu depois pintava aquilo. E fazia um numa barra, eles a bandadilhar, a torear, e depois com aquela letra gótica fazia com alguma arte, e vinha de Lisboa ter comigo. Eu fiquei sensibilizado, e outras situações, tive tantas. Depois houve um concurso que era os 10 mais, eu fiz o troféu, ganhei o primeiro prémio também da Rádio Fundação, eu ganhei uma série de prémios, uma série de coisas que eram giras, que eu tenho lá um espólio
que você já viu parte dele, mas que está algum dele guardado, porque eu não gosto muito de mostrar. Mas isso leva-me a uma outra pergunta. Tem noção de quantos quadros já fez, já pintou? Perdi a conta. Perdi a conta. Pronto, a nível de tecidos perdi, só foram milhares. A nível de joias foram 1000 e não sei quantos. E agora, de pinturas, sei lá. Eu posso dizer que tenho um caderno que tem 120 fotografias de quadros. E na altura, eu comecei e ainda não havia a cor. Não é? E fazia a partir, claro, e muitos deles não tiravam a fotografia porque eu pintava a cor, não é? E no início não pintava, não fotografava, e perdi muita coisa. Sabe por onde eles andam? Eu tenho pessoas que passam por mim, e isso para mim é muito agradável e enche-me o ego, como se diz na gíria. É que diz alguém assim, e pessoas conhecidas, e que foram daqueles que estavam na fila à espera que eu o fizesse, que eu fiz uma grande exposição na Sociedade de Aniversário, esta que lhe falei, e depois tinha ligado ao livro, fiz as figuras típicas que foram um bom. Eu posso lhe dizer que abri a exposição com 25 quadros vendidos, no dia anterior compramos 25 quadros. E acontece que ofereci alguns, a pessoas amigas, eu ofereço, vou à minha casa, dou sempre uma pequena lembrança, e tenho já para esse efeito. Ninguém vai de mãos a abanar de minha casa sem levar um boneco do Arménio Sá. Porque isso que está aí, isso que entrego às pessoas, é um legado. E isto que eu estou a fazer é um legado. Porque nós chegámos a uma idade em que começamos a pensar no resto que nos falta viver. E temos atrás de nós uma família, os netos. E é para eles que eu estou a fazer o livro. É para eles que dou esta entrevista. É para eles que eu estou aqui. Porque nós temos uma passagem aqui. E um dia vou como os outros. Mas só vou quando me doerem as mãos. Quando eu não puder pegar nos pincéis. Enquanto ainda hoje pintei. O tal clique em que eu me fecho e ninguém me incomoda. Para pintar, precisa do silêncio. Olha, eu vou lhe dizer mais. Estas figuras típicas que estão aqui, cheguei a pintar uma por dia. Ouviu? Às vezes de noite levantava-me e ia pintar. E dizia à vizinha do lado, que eu vivia numa moradia de Minas, hoje levantou-se cedo. Não, eu ainda não fui à cama, que eram 9 da manhã. Porque era assim. Porque eu ia deitar-me e não estava bem comigo próprio. E precisava fazer um risco. Eu risco facilmente, desenho muito facilmente. Porque tive uma experiência muito grande nisso. Tudo que vejo, eu posso lhe dizer, já teve presente, que desenho o Castelo de Guimarães em um pouco mais de 10 segundos, não é? E, portanto, isso deu-me uma prática muito grande. E segundo o Adelino Anjo, ele diz que eu sou um discípulo dele. Segundo ele, diz que, e tem toda a razão, que a pintura tem que ter um alicerce e o alicerce é o desenho. A pintura e tudo que nos rodeia. Mas há pessoas que pintam e que não sabem desenhar. Eu também não assim. Tudo tem uma base para desenhar. Qualquer carro, qualquer casa, seja o que for. E é preciso saber desenhar, traçar. Ver as posições, e eu se faço facilmente. Porque eu faço um pouco de tudo. Eu pego num pedaço do barro e faço uma escultura. Pego num pedaço de gesso, faço com a maior das facilidades. Porque eu depois sou assim. Eu sou muito teimoso por natureza. Eu quero aprender, sou ávido. Eu nunca estou satisfeito. E nada sei. Mas aprendo todos os dias. Até com o mais comum das pessoas. Até com o pintor aos domingos, o célebre, como é que ele se chamava? O Caçula. Eu com 10, 12 anos, estava ele a pintar, o mestre Caçula, estava ele a pintar a Rua das Trinas, a desenhar a Rua das Trinas numa tela feita por ele, assim um bocadinho mal acabada, com umas taxas e tal. E eu brinquei naquele Largo dos Laranjais e estava a apreciar os riscos dele. E quando ele estava a desenhar a Rua das Trinas, eu toquei-lhe no ombro e disse: ó senhor, eu tinha pai uns 10, 11 anos, 12 anos por aí. Aquela varanda não é ali.
E ele, não é ali a varanda. Então não é a varanda, tem aqui a coisa. Não, não, ali é uma porta, a varanda fica em cima. E ele nunca, não, anda cá, senta-te aí. Vê lá, pega lá, tira-me. Estava com um lápis, vê lá tu a ver se consegues fazer melhor que eu. Põe lá, ele olhou para mim, rapaz, tu tens mesmo jeito, vais ser melhor que eu. Nunca mais me esqueci disso. Hermínio Sá, já lhe aconteceu de ver um quadro que já não via há muitos anos, que até provavelmente até já estava esquecido dele, e olhar para ele e reconhecer-se, reconhecer o seu traço? Eu, há bocadinho, fugi um bocadinho à pergunta em relação à satisfação em que noto em algumas pessoas que têm obras minhas. Há pessoas que têm coleções completas em casa. E eu, é muito agradável passar por alguém que me diz assim, sabe uma coisa? Eu vou muitas vezes à casa do meu filho, mas só para ver os seus quadros. Eu fico lá a olhar para eles e fico, deleito-me a olhar para eles. Fico, pronto, é uma maravilha. Eu assim, olha, obrigado. Fico feliz por isso. Hermínio Sá, a nossa conversa está a chegar ao fim, mas eu atrevo-me a perguntar-lhe o que é que nós devíamos ter falado e que não falamos? Olhe, podíamos ter falado de muita coisa. Podíamos ter falado, por exemplo, de que nós estamos numa cidade em que eu tive a felicidade de nascer, que é Guimarães, e que há muitas pessoas com talento espalhadas pela própria cidade, nas várias áreas, e que deviam ser mais apreciadas e respeitadas e apoiadas, não é? E eu sou um deles. Eu estou integrado. Eu não sou só um Hermínio Sá. Há várias pessoas aí com talento, nas várias áreas. E sou a favor de que, se existe um indivíduo que escreve bem os poemas, ou todo esse património que faz parte da cidade, porque a cidade não é só os monumentos, todo esse património devia de ser registado em livro e ficar para aqueles que vêm a seguir. Porque faz parte da história da nossa cidade. Eu pinto o antigo, aquilo foi pintado em 99, e há 10 me disseram que havia aqui. Você depois tem o Toural, mas está aqui este que já é o moderno. E pinto aquilo que está ali, é um quadro que eu pintei após as obras do ano de 1400. Com os carros antigos, fui buscar os modelos todos ao pormenor. Estão ali, os carrinhos antigos. E eu faço uma viagem ao tempo. Eu, antes de pintar um quadro, vou-me informar como é que o quadro tem que ser. Quando pintei o quadro para São Francisco, não havia riqueza. Eu vejo o Dom Afonso Henriques em quadros antigos, cheios de ouros, e não havia nada disso. Nós naquela altura, éramos uns tesos, por assim dizer. Só após os descobrimentos é que começámos a ter um património, não é? Com as especiarias e não só. Porque até aí, Portugal era o que era. E, portanto, eu tive que beber informação para pintar o quadro e criar até um modelo de sapatos próprios. A rainha é a minha mulher e as mãos dela. O rei, as minhas mãos são o rei. Pôs um toque de comprimento, não é de beijo, que eles até dormiam em cada quarto, não é? Portanto, tudo tem que haver informação. Não se pode fazer nada sem termos informação daquilo que estamos a fazer. Só assim é que conseguimos os objetivos e o resultado final. Hermínio Sá, muito obrigado. Foi um gosto conversar consigo.